a estrutura geral dessas glândulas salivares, que são compostas, então, por porções secretoras, que são chamadas de ácinos, sendo que esses ácinos, eles podem ser serosos ou mucosos, e uma série de ductos, que vai desde um ducto bem pequenininho, que é esse que a gente está vendo aqui, que é chamado de ducto intercalar. Os vários ductos intercalares convergem para ductos que são chamados de ductos estriados, e esses ductos estriados, por sua vez, esses dois aqui, eles acabam desembocando num ducto excretor principal que vai conduzir essa saliva para dentro da cavidade oral. Os ductos intercalares e ductos estriados, eles são responsáveis por fazer a modificação da saliva que é secretada pelas porções secretoras. Bom, aqui nós temos uma classificação dos ductos. Então, os ductos, eles podem ser ductos simples ou ramificados, e aqui a gente tem, na verdade, nas glândulas salivares maiores, eles são ductos ramificados, então aqui seria o epitélio de revestimento da mucosa, e aqui o ducto. Veja que ele está se ramificando aqui em 1, 2, 3, 4, 5 ductos, e aqui também 5 ductos, que é essa porção azul mais escura. As porções azuis mais escuras terminam nessas porções azuis clarinhas, que são, ou, nesse caso aqui, uma glândula acinosa composta, quando a porção secretora é um ácino, ou então uma glândula que é túbulo alveolar composta, onde vai ter porção secretora tanto acinar quanto porção secretora tubular, que é o que a gente tem aqui. Na composta tubulo-acinar, a gente tem porções secretoras que são tubulares, como essa daqui, ou porções secretoras que são acinares. E na composta acinar, ela tem ductos ramificados, os quais todos desembocam em porções secretoras em formato de ácidos. Aqui a gente tem outros dois diagramas mostrando, então, o ácino fechadinho e o ácino em corte em comunicação com o ducto, que aqui é um ducto intercalar, e uma porção secretora no formato de um túbulo se comunicando com o seu ducto intercalar. Aqui a gente tem um diagrama esquemático mostrando a estrutura geral da glândula. Então, as glândulas salivares, elas são encapsuladas, elas têm uma cápsula de tecido conjuntivo, cuja cápsula emite septos, dividindo essa glândula, então, em lóbulos, tá certo? Dentro desses lóbulos, esses verdinhos aqui são as porções secretoras. Essa porção bem fininha aqui são os ductos que são chamados de ductos intercalares. Esses ductos intercalares, por sua vez, convergem para ductos que são denominados de ductos estriados. Depois tem um ducto que está aqui ainda entre lóbulos, né? Portanto, é intralobular com células mais cuboides, que convergem sempre para ductos de calibre maior, que são também entre lóbulos. Então, quando o ducto é entre lóbulos, no tecido conjuntivo entre os lóbulos, ele é intralobular. Os ductos estriados e ductos intercalares, eles são interlobulares, eles estão dentro dos lóbulos, até que converge para um ducto excretor que vai desembocar na cavidade oral. Aqui a gente tem um outro diagrama esquemático mostrando então aqui, ó, ducto estriado, células em verde. A gente já vai entender, ele é chamado de estriado porque na base das células existem estrias, risquinhos, que são visíveis na microscopia óptica e que com o advento da microscopia eletrônica, sabe-se que esses risquinhos, eles são provindos de invaginações de membrana que alojam entre elas uma grande quantidade de mitocôndrias que estão relacionadas com a produção de ATP, e esse ATP ele é utilizado no transporte de íons e na reabsorção da saliva à medida que ela passa pelos ductos intercalares e, por sua vez, depois nos ductos estriados. Os ductos estriados vão se tornar fininhos e vão passar a ser chamados de ductos intercalares,
que são os ductos que estão em contato com as porções secretoras. As porções secretoras podem ser aqui, ó, acinosas, podem ter ainda ao redor aqui células mioepiteliais, sendo que essas células mioepiteliais são células epiteliais modificadas com capacidade de contração, ou então podem ter uma porção secretora que é tubular, então são túbulos mucosos, e ainda porções secretoras que são mistas, que são as chamadas semiluas serosas. Vão possuir um capuz seroso e no seu interior células mucosas. Aqui a gente tem os ductos, então, classificados como intercalares. Eles estão dentro dos lóbulos, portanto, são intralobulares. São esses ductos, esse ducto que está apontado com a seta aqui bem pequenininho. Aqui a gente tem uma porção secretora que é mucosa, aqui a luz do túbulo mucoso, e esses ductos aqui que também são intralobulares, mas que são chamados de ductos estriados. Qual a função dos ductos intralobulares? Eles modificam a saliva primária, adicionando o que? Macromoléculas como lisozima, função bactericida, e lactoferrina, que está relacionado com o íon ferro. Possui ainda células totipotentes, que vão repor as unidades secretoras desses outros ductos aqui, que são os ductos estriados. Ducto estriado é esse ducto aqui que tem um formatinho de coração. Vejam que na base da célula aqui, ó, a gente tem uma série de risquinhos, que são as estrias, por isso que eles receberam esse nome, aonde vão estar presentes uma grande quantidade de invaginações de membrana que alojam mitocôndrias, as chamadas lojas mitocondriais, onde essas mitocôndrias vão estar fazendo fornecimento de ATP para que ocorra a troca de íons entre a luz do ducto que está conduzindo a saliva produzida pelas porções secretoras, e vai se tornando então modificada. São células colunares que têm um núcleo mais central e um citoplasma bastante acidófilo com estrias na região basal. Esses ductos são os ductos mais numerosos das glândulas salivares maiores. Vão fazer o quê? Modificar a saliva primária, levando à reabsorção e secreção de eletrólitos, aqueles que a gente mencionou na primeira videoaula, aqueles íons, e em relação à entrada e saída, então, dos íons das células. E aqui a gente tem os ductos que estão entre os lóbulos, ó, vejam, eles estão no tecido conjuntivo, aqui é um tecido conjuntivo mais frouxo, aqui a gente tem um nervo, uma arteríola e aqui uma vênula. Então, neste septo de tecido conjuntivo, vão existir esses ductos que são interlobulares. Ele tem um epitélio de revestimento que vai desde pseudoestratificado colunar até um epitélio com várias camadas de células, onde as células das camadas mais superiores são colunares, e pode ainda apresentar células caliciformes. Esses ductos, eles não têm função de reabsorção da saliva, de modificar a saliva. Eles vão ter função de estar recebendo a saliva que foi drenada a partir dos ductos estriados e conduzir essa saliva para o ducto excretor, que vai desembocar na cavidade oral. Em relação às porções secretoras, elas podem ser num formato tubular. Esses túbulos, eles são túbulos mucosos, aqui é a luz do túbulo, tá? Tem células bastante achatadas, núcleos, desculpe, bastante achatados na base das suas células. Essas mucinas produzidas pelas células mucosas, elas estão relacionadas com a proteção e com a lubrificação da saliva. Faz uma barreira, que faz uma barreira, então, nas diferentes superfícies da mucosa oral, e além disso, essas mucinas, elas proporcionam a aglutinação, a agregação de micro-organismos. Além disso, as porções secretoras podem ser esse formato aqui, ó, que é uma semilua serosa, que é o que está sendo ilustrado aqui também, ó. O meio são células mucosas e elas possuem um capuz formado por células serosas, tá? E aqui, porções secretoras que são serosas.
Então, são ácidos serosos, tá? Que vão estar produzindo o quê? Se é seroso, o conteúdo é proteico. Então, vai estar produzindo tanto proteína quanto glicoproteína, que vai ter função tanto enzimática quanto antimicrobiana. Possuem na sua superfície mais apical uma grande quantidade de grânulos secretores que contêm essas moléculas e vão jogar para a luz do ácido. E por último aqui, gente, ainda relacionado às porções secretoras, isso aqui é uma porção secretora e aqui também. Nós temos em volta dessas porções secretoras células que são chamadas de mioepiteliais. Essas células que estão apontadas com essas cabeças de seta, elas estão relacionadas a contrair essa porção secretora que ajuda na expulsão da saliva para a luz da porção secretora. A gente continua na próxima videoaula para ver a estrutura histológica de cada uma das glândulas salivares maiores.